quadro Bom Sabor de hoje vem com uma receita muito prática, muito boa para você ter em casa também. Pelo menos eu sou suspeita porque adoro essa sugestão de hoje, que é o nosso quibe de forno com a Nádia Bernadelli. Tudo bem, Nádia? Olá, Karina. Tudo Prazer bom? em recebê-la aqui no quadro Bom Prazer, Sabor. é todo meu. É uma receita, geralmente a gente tem, né, carne moída em casa, tem muitas coisas do que a gente vai apresentar para você hoje nos ingredientes. Então, acho que vale a pena prestar atenção, porque é uma receita diferente, agrada todo mundo, né? Com certeza. Ela vai pouquíssimos ingredientes, então isso já facilita em casa. Você pode fazer ela no dia, o preparo é muito rápido, ou você pode fazer ela à noite. Como eu trabalho o dia todo, eu faço ela à noite, no dia seguinte eu só asso. E ele fica até mais saboroso, porque ele fica mais tempo, né? Você deixa na geladeira mesmo? Deixa na geladeira, fechadinho, já na travessa que vai pro forno. Aí melhorou, né? Porque a vida da gente é tão agitada hoje em dia. Tanto da dona de casa, quanto da mulher que trabalha fora, né? Então, é muito bom isso, a gente ter essa alternativa de guardar. Né? Sim, com certeza. Olha, os ingredientes hoje eu tenho aqui 2 xícaras de cebola. Elas são cebolas médias, picadinhas em cubinhos bem pequenininhos. Eu tenho meia xícara de salsinha. Tá. Nessa receita a gente não usa cebolinha, é só a salsinha mesmo. Aqui eu tenho hortelã, eu tenho em média 1 xícara de hortelã. Se você comprar um maço pequenininho, normalmente você divide o maço ao meio, ele dá mais ou menos 1 xícara, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de margarina, tá? A pimenta síria, que é o ingrediente que não pode faltar nessa... Pimenta síria. Pimenta síria. Essa pimenta síria você encontra no supermercado. Você também pode fazer ela em casa. Essa eu fiz ontem na minha casa. Inclusive, se as pessoas tiverem interesse, podem entrar no meu site, lá tem receita. Ela vai pimenta do reino, noz moscada, cravo e canela. Mistura. E aí você moe tudo, né? Você pode bater no pilãozinho todos os ingredientes, a canela já em pó, a noz moscada você pode ralar na hora. Ela fica idêntica. Lá tem toda a quantidade certinha que você precisa. Aqui o sal. O sal é mais para saborizar mesmo, não há necessidade de uma quantidade muito grande. Eu uso em média 1 colher. Tá. O trigo, né, especial para quibe. Esse daqui ele tá desidratado ainda, ele tá desidratado, né? A gente vai hidratar ele agora. 500 gramas, o trigo é 250 gramas, tá? Aqui eu tenho 500 gramas da carne moída. E a pimenta você usa só de acordo com o seu paladar. Não é um ingrediente padrão da receita, mas você pode acrescentar sem problema nenhum. A pimenta síria é muito forte? A pimenta síria ela não tem sabor ardência. O sabor dela é mais acentuado na noz moscada e na canela. Mais como uma especiaria, então, do que propriamente para apimentar o prato. Não, ela não tem nenhuma ardência. Ela chama pimenta síria, mas ela não é ardida. Tem uma pimenta que vai nela, que é a pimenta jamaicana, que é opcional também você incluir, que todo mundo fala, nossa, a pimenta jamaicana é muito ardida. Não, ela é doce. Você utiliza ela em pratos doces. É muito bom também. Vamos saber. Começar. A gente mistura a cebola num refratário. Deixa eu interromper um pouquinho a ordem. O trigo, você vai hidratar ele com 1 litro de água. Então, você já deixa ele hidratando enquanto você corta os outros ingredientes. Ele vai precisar de mais ou menos meia hora. Eu costumo deixar em torno de 1 hora. Mas se você deixar meia hora, já tá tranquilo. Aí tem quanto de trigo? 250. 250 gramas, 1 litro de água. Exatamente. Meia hora. Fica assim? Fica assim. Tá. Ele já é hidratado. Você vê que ele cresce bastante, ele rende bem. Rende bastante. Isso. Bom, cebola. A cebola. Só a salsinha. Só a salsinha. O hortelã. O hortelã também é fundamental para esse prato, né? Fundamental. O sabor dele tem que ser. A manteiga eu deixo para colocar daqui a pouco. A pimenta síria. Você pode colocar 1 colher dela. Ela deixa um sabor de noz moscada e a canela bem acentuado. Fica muito gostoso. O sal. Normalmente eu uso 1 colher de sal. E a carne moída por enquanto. Eu deixo para utilizar o trigo um pouquinho no final, quando você já tiver mexido esses ingredientes, misturado esses ingredientes. Ele fica mais fácil depois, para não ficar pedacinhos de carne... Sem o trigo... sem cebola, sem esses ingredientes. Mistura esse antes, então. Isso, eu gosto de misturar antes.
a dica da receita, né, que às vezes as pessoas falam, ah, o meu não ficou tão bom, é que você tem que mexer muito. Se você tiver a luvinha, você coloca a luvinha, se Fica não mais tiver, fácil não tem, até, né? Se não tiver, não tem problema, mas você tem que mexer. Não tem como mexer com colher, não tem como mexer com o pão duro, não tem jeito. Mão na massa. É mão na massa, senão não funciona. Aqui eu já começo a acrescentar o trigo aqui. Lembrando que são 250 gramas que ficaram hidratando em 1 litro d'água por aproximadamente meia hora. Vai ficar nesse aspecto que você está vendo aí. Ele aumenta bastante e rende bem, viu, gente? Isso. Dependendo da marca do trigo, ele vai absorver praticamente toda a água. Se não absorver, você pode fazer... você coa ele no final, não tem problema. Você coa ele numa peneirinha normal. E a gente consegue sentir o perfume de tudo, né? Que tá consegue. São poucos ingredientes fortes, né? Com sabores acentuados. A manteiga, ela ajuda a dar uma liga. São 100 gramas de manteiga. E ela vai ajudar a dar a liga aqui. E aí não adianta querer mexer com colher, não com adianta. espátula. Tem que ficar uma massa bem homogênea para que ela fique... na hora que você desenforma, porque você pode fazer ele em forma que tem aquele fundo falso, onde você consegue... ele fica direitinho. Desenformar. Ou você pode fazer ela numa travessa de vidro. Eu gosto de fazer numa travessa transparente de vidro, que eu acompanho o cozimento dela. Durante o forno, você consegue ver como que tá a cor dele, né? Sem precisar abrir o forno. Ô, Nádia, mas se eu quiser fazer, por exemplo, o esquema bolinho mesmo, pode fazer certo? Também, dá. Fritar, como essa massa ela não tem todos os ingredientes de um quibe para fritura, né? Então, assim, ela não vai ter toda aquela consistência, pode ser que ele rache, né? Ele vai dar uma quebradinha na hora da fritura. Assar. Você pode assar. Eu faço ele assado também, essa mesma massa. Em formato do jeito que ele tá aqui, você já consegue fazer, né? Ah, tá. Você faz o formatinho dele, você já pode colocar na assadeira e assar ele dessa maneira. Tá. Não tem nenhum problema. Só não é recomendável fritar com essa receita, porque pode desmanchar. Pode desmanchar. E ele assado, ele fica mais úmido, tá? Ele fica mais saboroso. O frito, ele fica mais sequinho. Esse daqui, ele fica mais úmido. Ó, aqui ela já tá dando o ponto, né? Ele já tá bem aderido. Você pode ver que a massa, ela tá homogênea. Se você passar a mão, ela já fica... tudo igualzinho. Ela já fica retinha, toda grudadinha. Tá certo. Tem gente que fica receoso de fazer esse tipo de receita diferente. Mas é muito simples, é só misturar, né? Às vezes as pessoas falam assim, vai trigo, como que eu hidrato? É um quibe, dá muito trabalho. Não, é muito fácil. E o trigo acha fácil também para comprar hoje, né? Custa em média R$2,90 um saquinho com meio quilo de trigo. Tá. É muito barato. A carne moída, uma outra dica, você pode pedir para moer o A100. O A100 custa em média R$10, R$11 o quilo. É uma receita que ela rende até 5 ou 6 porções, para 5 ou 6 pessoas que comem não muito. Se você for... pessoas que comem bem, 4 pessoas dá. Tá. Mas fica muito barato. Olha, a forma, essa massa já está pronta pra gente fazer. Você vai usar uma travessa untada. Unta bem com manteiga, deixa bastante manteiga que ela vai precisar. Tá? E aí nós vamos dividir a massa em 2 etapas. Eu vou colocar uma camada da massa aqui na forma, então você vai ajustando ela aqui na assadeira. Ó. Fica uma massa bem bonita. Fica. E agora a gente acrescenta um recheio aqui. Melhorou. Melhor ainda. Melhorou, feito gente. Com os mesmos ingredientes. É? Você só tira uma porção diferente, mas é o mesmo ingrediente. Deixa eu puxar aqui para eu te mostrar. Esse é o recheio, ó. O que tem aí? Nesse recheio eu tenho uma cebola picadinha da mesma maneira que a que nós usamos na massa. Eu tenho uma xícara de salsinha, picadinha também. Uma pitada de pimenta síria, para acentuar, sal. Tá. Só, mais nada.
Simples também, muito fácil. Aqui a gente não coloca o hortelã, tá? Mas você já levou ao fogo esse aí? Já levei. A carne moída que tem aqui, ela equivale a 150 gramas. Tá. Então leva ao fogo carne moída. Isso. Você doura normalmente. Cebola, salsinha, a pimenta síria. Só. E sem hortelã. Sem hortelã. Esse recheio, você vai fazer ele como você faz a sua carne moída em casa. Você vai dourar a cebola, depois você joga a carne, né? Você refoga ela e aí você joga a salsinha e a pimenta síria só no final. Eu não utilizo o cheiro verde, a salsinha no início, porque ele perde o sabor se ele cozinhar muito, né? Ó, colocou o recheio. E aí volta com a massa. E aí você vai finalizando ele com a massa. Tem uma outra dica nessa receita, que quando você vê esses quibes de forno, você olha principalmente na internet, você tem muita foto, e aí você vê que ele tem aqueles riscos em cima. Você fala, nossa, ele tá decorado. Não, ele não tá decorado. O risco que você tem em cima, ele é para que evapore e todo o ar que fica condensado aqui, o ar quente, ele vai ter que sair de alguma maneira. Certo. Se você não faz esses riscos em cima, ele cresce. E aí ele não fica quadradinho, não fica retinho. Então tem que ter atenção. Já faço agora esses riscos ou enquanto tá no forno? Não, você faz antes de levar ao forno. Antes de levar ao forno. Terminando você já de vai completar, a gente já coloca. Ó, no recheio, se você quiser incluir requeijão cremoso, um queijo, eu já incluí ali no meio um queijo coalho, um requeijão cremoso. Fica bom. Fica bom também, viu? Fica ótimo. Fica maravilhoso, eu acho. A gente tá dando uma receita mais light hoje, né, Nádia? Isso. Você viu que a massa ela tá bem homogênea, tá certinha. Ela já tem bastante manteiga, que é necessário para essa massa, porque a gente não utiliza óleo, nada, né? Ó, e você risca como ele? Com um garfo? Uma faca. Uma faca. Agora eu pego uma faca, que eu já posso tirar a luva. Você pega a faca e aí você risca da maneira que você quiser. Você pode fazer o desenho que você quiser. Lembrando que não é só decoração não, tá, gente? Tem uma função. Exatamente. Ele vai servir para que a gente consiga deixar esse ar quente ser eliminado. E aí vai pro forno quanto tempo? 35 minutos. Uma dica do forno é que você, dependendo do seu forno, às vezes você tem o grill, né? Outros não têm. Então, assim, 35 minutos a 180 graus, ele é para quem está usando um grill. Tá. Quando você não tem o grill no seu forno, você vai utilizar ele a 200 graus, pode deixar até uns 40 minutos. Aí a pessoa vai dar uma olhadinha, ele vai ficando moreninho. De sempre, né? Quem vai estar moreninho. Em casa moreninho. tá acostumado. Nádia, enquanto você termina aí o prato e faz os riscos do nosso quibe, eu vou aqui provar. E olha, tá bem lindo e a gente vê direitinho o recheio que a gente colocou com a carne moída, já temperadinha, que a gente pôs no fogo antes. E ele fica bem macio, viu, gente? Olha, que delícia. E aqui você desenformou esse, né? Desenformei. Delicioso. Ele já tá cortado. Tem um limãozinho aí do lado, porque a receita pede um limão. Um limãozinho, colocou hortelã para decorar. E agora é só sofrer, né, gente? Muito bom. Dá para sentir o gostinho de tudo. Do hortelã, da pimenta síria, que não é ardida. Fiquem tranquilos. Se você quiser, você coloca dedo de moça, não tem problema. Se não, gente, fica à vontade, tá? Ó. Delicioso. O contato da Nádia apareceu aí na sua tela. Faz em casa, tá? Um lanche e tanto. Aliás, uma refeição. Nádia, sucesso. Obrigada. Seja Posso mandar bem-vinda. um beijo para uma amiga Rapidinho. Nanda Carla. Ela é fã do quadro Bom Sabor. Beijo, Nanda. Gente, essa é a nossa dica do quadro Bom Sabor de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigada.